Vamos ao nosso simulador aí. Provavelmente chegou aí, né? Estou monitorando ao lado aqui, já observei que chegou. Bem, gente, o assunto de hoje já foi visto lá na teoria, né? Já verifiquei que todos os professores de teoria já deu esse assunto, né? Estão naquela fase de exercícios e tal, e outras atividades. Então, para mim, e já viram o assunto, eu estou partindo da situação que vocês já sabem como funciona o capacitor, sabe como que ele trabalha num circuito. Então, o que a gente vai fazer hoje é tipo assim, uma comprovação de alguma coisa dentro do que o simulador pode nos mostrar, né? E acrescentar alguma coisinha que, porventura, eu possa fazê-lo, tá? Estou chamando essa aula de estudo dos capacitores. Eu coloquei aqui, só para ilustrar, só para a gente começar, alguns tipos de capacitor, só para vocês verem, mas eu sei que isso não vai acrescentar muito, porque vocês já fizeram pesquisa lá para resolver aquela tarefa, e também o professor já mostrou para vocês, é só um esquentamento mesmo. Por exemplo, existem vários tipos, né, muitos e muitos tipos de capacitores, sendo que os mais importantes são esse aí, ó, esse primeiro que eu estou mostrando. Nós temos aqui só umas fotos de algum captadas na internet, né, capacitores de poliéster, né, várias formas aqui. Geralmente eles são de furo, né? Você solda eles na plaquinha de circuito impresso. Um outro tipo muito comum, praticamente em quase todo circuito eletrônico tem, é o capacitor eletrolítico, que tem vários modelos. É o capacitor que apresenta a maior capacitância. Tem de muito baixa capacitância, né, esses pequenininhos, esses bem pequenininhos aqui, ó, e os de alta capacitância, que são esses aqui, ó. Tem capacitores eletrolíticos com 30 centímetros de altura, vamos chamar assim, né? E tem capacitores pequenininhos, né? É claro que nos circuitos eletrônicos, os mais comuns são esses aqui, os menores, né? Tem também SMD, na versão SMD. Geralmente, eles são para baixa tensão e alta capacitância, tá? Muito usado em fontes de alimentação para promover o que a gente chama de filtragem da tensão. As fontes de alimentação, elas normalmente apresentam um valor de tensão que fica assim muito variável, ele fica assim instável, isso causa ruído nos equipamentos de som e dá uma instabilidade no funcionamento do circuito. Vocês vão ver lá no segundo ano que utiliza o capacitor para manter a forma de onda ou a tensão bem constante, né, bem estável. O gráfico dela que vocês vão estudar fica bem uma retinha, bem purinha, tá? Isso é feito pela ação do capacitor, geralmente eletrolítico. Geralmente não, são eletrolíticos. O terceiro tipo também muito usado é o capacitor de tântalo. Ele tem esse formato aqui, ó. Também tem várias versões, né, para você encaixar no furo e soldar, por exemplo, esse aqui, esse, e tem as versões SMD. Geralmente são valores de aqui, ó, tensões baixas e capacitâncias baixas também. Um outro tipo muito usado também é o trimmer, ou capacitor variável. Nós temos aqui vários modelos. Aqui. Geralmente tem um eixo de ajuste. Aqui, observe esse aqui. Ó. É um trimmer, ou capacitor variável. A capacitância dele geralmente ela é... As placas, né, que fazem parte do capacitor, que definem o valor da capacitância, elas ficam em frente uma à outra. Esse aqui mostra melhor isso. Aqui. Sabe que tem esse conjunto aqui de placas, e esse outro conjunto de placas. Quando você gira esse eixo, essa parte aqui se movimenta e encaixa dentro dessa outra. Ele todo aberto aqui, não tem praticamente nenhuma parte
de uma placa defrontando com a outra, então a capacitância é zero. Mas à medida que a gente vai encaixando uma placa na outra, a área que ela se defronta vai aumentando e a capacitância vai aumentando também. Você sabe que a capacitância depende da área das placas que ficam em frente uma à outra. Depende diretamente daquela área e inversamente da distância entre elas, né? Então, quando você ajusta de tal forma que você coloca uma área de placas em frente uma outra, maior, a capacitância é maior. E são várias placas, né? Elas ficam ligadas uma na outra. Essas aqui, ó, seria, digamos, o polo positivo do capacitor e esse aqui seria o negativo, ou vice-versa, não importa. Essas têm o mesmo polo elétrico, essas outras o mesmo. Então, todas essas aqui, uma placa só, multiplicada, porque são várias em paralelo, da mesma forma de cá. Então, quando você junta aqui, você tem uma capacitância aumentada. Isso acontece com esse aqui também, vocês podem ver. Como esse aqui é um capacitor muito pequenininho, né? E você ajusta aqui com a chave de fenda, então, quando você move esse eixo aqui, você está aumentando ou diminuindo a área de confrontamento entre as placas e, logo, o valor da capacitância. São vários tipos, pequenininhos, usado para soldar direto no circuito impresso, e tem esses outros aqui que são geralmente parafusados, esses são grandes, são mais antigos, usados em equipamentos maiores. Mas ele é muito usado também. O último caso que eu vou mostrar, apesar de ter muitos ainda que não estou mostrando, não vou mostrar, são esses aqui. Propileno, qual que é o nome mesmo? Eu torço, polipropileno. Não fala esse não. São capacitores grandes, cara. Tem os pequenos também, mas eles são grandes, né? Comparativamente com os outros. Muito usado juntamente com motores, né? Para ajudar o motor a arrancar e poder funcionar com mais torque. Vocês vão estudar lá em circuito elétrico do segundo ano, que ele serve também para corrigir um parâmetro de circuito elétrico de corrente alternada chamado fator de potência. Então, são várias formas de capacitores, né? Várias aplicações, várias especificações, né? Muito diferente de resistores. O resistor você tem pequeno, médio e grande, né? Quer dizer, de potência muito baixa, média e potência grande, né? De maiores dimensões. Capacitor, além disso, né? Tem formas e formas e formas e maneiras da gente identificar os valores deles. Esse aqui, por exemplo, está escrito aqui, ó. É um capacitor de 8 micro, com tolerância de mais ou menos 5%, uma tensão de isolamento dele de 450 volts, né, e tem aqui a data de, provavelmente, isso é uma data de fabricação, quer dizer, os detalhes que você precisa saber sobre ele. Principalmente esses dois estão sendo repetidos aqui, ó, a capacitância e a tensão. Capacitância, você sabe bem, é a capacidade de armazenamento, né, que ele tem, definido pela quantidade de cargas que ele consegue armazenar por unidade de tensão. E esse valor de tensão aqui é a tensão de isolamento dele. Se aplicar uma tensão acima desse valor, pode produzir a ruptura do dielétrico dele e ele se danificar. Então, você precisa desses valores todos na hora que você for fazer um projeto do circuito, e esses valores são muitos, né? Às vezes não dá para imprimir no componente. Então, existem os códigos, né? As técnicas de leitura de capacitores. Por isso que eu marquei esse trabalho para vocês pesquisarem. Tá certo? Bem, então vamos propriamente entrar na aula de capacitor, né? Vamos fazer alguma simulação aqui para você sair daqui vendo o capacitor funcionando, entre aspas, né? Eu costumo considerar o seguinte, com relação ao estudo do capacitor. Antes de falar, expor uma coisa aqui, que eu não sei se os professores lá da teoria chamaram a atenção de vocês, que é o seguinte: a partir de agora, vocês estão entrando numa nova fase do estudo de vocês. Até então, vocês têm falado em
corrente contínua, tensão contínua, quer dizer, valores fixos, né, ou variáveis de tensão ou de corrente, mas até agora ninguém falou não falou em tempo, ou pelo menos não focou alguma coisa, algum estudo em cima do tempo. Por quê? Porque os componentes que vocês têm são componentes que o tempo não interfere em nada. A corrente no circuito, né, provida por uma bateria ou de uma fonte de tensão contínua, o tempo ali, em qualquer instante, né, não muda nada. Né? O valor é aquele, agora, daqui a pouco, né, não importa a potência, a tensão, a corrente. Não tinha um elemento ali que definia o tempo, né? Geralmente, nos circuitos eletrônicos analógicos, os tempos são definidos pelo capacitor, porque agora entra tempo. O capacitor é um componente que vai definir lá no circuito valores de tensão e corrente em função do tempo. Ele pode estar carregando ou descarregando, mais rápido ou menos rápido, porque agora nós vamos trabalhar com tempo, e daqui para frente. Um outro componente que define o tempo, mas não usado como capacitor para isso, é o indutor, que nós vamos estudar logo no início do ano que vem. Né? Mas o capacitor é o elemento do tempo. Então, o tempo é importante, entendeu? E existem duas formas da gente considerar o tempo em circuitos capacitivos. Isso depende da maneira com que nós vamos carregar. E existem duas maneiras de fazer isso. Ou a gente vai carregar o capacitor com uma fonte de corrente constante, aí o tempo vai ser definido por essa corrente constante e o valor do capacitor. Ou você vai carregar o capacitor num circuito RC, série. É diferente a resposta do capacitor para cada um desses casos. Por exemplo, se você vai carregar o capacitor num circuito RC, vamos começar da corrente constante. Fica mais fácil para mim aqui. Aqui, ó. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos esse capacitor e ele está sendo ligado através dessa chave a uma fonte de corrente constante. Então, ele vai carregar com corrente constante. Observe que não tem uma resistência em série com ele, cara. Não existe resistência nesse circuito. Existe uma fonte de corrente constante que eu estou considerando ideal. Por que eu estou considerando ideal? Porque eu não coloquei nenhum resistor em paralelo com ela. Então, ela tem uma resistência infinita e um valor expresso aqui de 1 mA. Então, ela vai induzir o capacitor ou vai estar provocando o carregamento do capacitor com uma corrente constante. Tá certo? Eu costumo fazer essa analogia que está nessa figura aqui. O que nós temos aqui? Ó? Eu tenho aqui ó, um recipiente de paredes paralelas e uma torneira aberta aqui, ó, tendo esse dispositivo de água. Se a abertura da torneira é constante, quer dizer, eu ajustei e não mexi, o fluxo de água aqui ó, é constante. Quando você enche um recipiente de água com fluxo de água constante, a altura da água, o nível da água, vai aumentando linearmente com o tempo. Por quê? Primeiro porque as paredes são paralelas, né? Isso faz com que o volume de água aqui vá aumentando com velocidade constante se a torneira estiver mantendo o fluxo constante de água. Estou considerando que essa outra torneira aqui está fechada. Né? Então, eu sei disso, o fluxo vai aumentando, a altura da coluna de água vai aumentando linearmente com o tempo. Da mesma forma que o capacitor. Se eu estiver carregando um capacitor com uma corrente constante, a quantidade de cargas armazenadas por unidade de tempo também é constante. Por quê? Porque estou injetando nele, por unidade de tempo, sempre a mesma quantidade de carga. Então, a tensão que é proporcional a isso, vai estar também aumentando linearmente com o tempo. Veja bem essa dedução que eu coloquei aqui. Ó. Nós sabemos que, por definição, Faraday é a relação entre a quantidade de carga armazenada entre as armaduras de um capacitor por unidade de tensão. Né? Eu posso dizer também que a quantidade de carga armazenada é igual a C vezes V, como está aqui. Ó. O C
é unidade definida, né? É uma característica do capacitor que é dada por essa relação. Então, num dado capacitor, a quantidade de cargas que está lá armazenada é igual ao valor desse parâmetro dela vezes a tensão decorrente dessa quantidade de carga, que também indiretamente da capacitância. Né? Nós sabemos também que o tempo, que é corrente, desculpe, corrente elétrica, é a relação entre a quantidade de carga em movimento num circuito pelo tempo, quer dizer, quando eu tenho muita carga em menos tempo, ou por unidade de tempo, eu tenho a corrente grande, e vice-versa. O que eu fiz aqui? Na formulazinha de corrente, que é carga sobre tempo, eu substituí carga pelo que está lá em cima, já que Q é C vezes V, quer dizer, capacitância vezes tensão, coloquei aqui. Remanejei, né, de tal forma que eu isolei esse termo aqui, ó, C vezes V, e ficou aqui, que C vezes V é igual a T vezes I. Aqui, ó. Colocando a tensão do capacitor em evidência, nós temos que VC igual I vezes T sobre C. Agora, veja bem onde que eu quero chegar. Se ele está carregando com uma corrente constante e a capacitância dele é fixa, a capacitância de capacitor não modifica, a não ser do capacitor variável, que aí eu ajustei e ficou sendo aquele valor ajustado. Então, são elementos constantes. I é constante porque o meu circuito ali está garantindo que I é constante. O C é constante, então I sobre C é constante. Portanto, a tensão dos terminais do capacitor nessa situação, o VC, vai variar com o tempo de forma linear. Por quê? Porque vai ser igual uma constante, K, que eu vou chamar de K aqui, vezes o tempo. O que é K? É I sobre C. Então, toda vez que um capacitor estiver carregando-se com corrente constante, a tensão nos terminais dele varia linearmente, é uma linha reta, certo? E eu posso mostrar isso, eu posso comprovar isso para vocês aqui. É só fazer uma simulação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou para simular e vocês vão me ajudar, porque essa parte aqui ela precisa de habilidade. Olha. O que esse circuito está fazendo? Além da malha de carregamento do capacitor com uma corrente constante, eu coloquei chaves em paralelo com o capacitor. Chaves em paralelo com o capacitor servem para liberar o capacitor para se carregar ou para descarregá-lo, se ele já estiver carregado, não é isso? Porque forma um curto-circuito entre as armaduras dele e faz com que as cargas armazenadas lá na armadura fluam, né? Quer dizer, as cargas negativas de um lado vão para o outro lado, onde estão as positivas, e neutralizam as positivas. Você sabe muito bem que em circuito, em condutores, o que se movimenta são os elétrons, isto é, as cargas negativas. Então, quando você junta um fio com uma armadura com a outra, produz um curto, o lado que fica negativo cede elétrons para o que é positivo, por fora, aí ele descarrega. Então, a função das chaves aqui é descarregar o capacitor, não é isso? Então, veja bem, quando eu colocar para simular, né, se essa chave aqui estiver aberta, eu observar que ela está fechada, ele vai se carregar com velocidade constante. Por quê? Porque a corrente é constante e a capacitância é constante. Então, a relação da corrente pela capacitância da corrente, que é multiplicada pelo tempo. Então, uma constante vezes uma variável, né, dá um gráfico ou produz um resultado que varia linearmente com o tempo. Então, vamos fazer isso aqui e vamos lendo aqui nesse voltinho o valor da tensão, tá? Observe que tem uma tensãozinha muito pequenininha aqui, ó, 1 microvolt. Você pode entender que isso é zero, tá certo? Por quê? Porque quando eu descarreguei esse capacitor através da chave aqui, ó, a própria resistência da chave não foi exatamente zero, né? Foi um curto real. Aí o capacitor não descarregou totalmente, ficou uma carga residual. Todo capacitor tem carga residual, é difícil não ter. É difícil você ter a garantia que a tensão nos terminais é zero mesmo. Tá? Então vamos pôr para simular, eu vou tentar parar o tempo aqui, tipo assim, eu vou iniciar a simulação, 1 segundo depois eu paro e vou verificar o valor de tensão que está ali, tá?
Então, ó, iniciei a simulação, aliás, já está simulando, só que a chave está fechada. Então, de fato mesmo, vai existir corrente na hora que eu abrir. Então, abri aqui, ó, abri. Vamos tentar parar com 1 segundo. Já passou e muito aqui, ó. Desde a hora que comecei a conversar com você, que está contando o tempo. Observa, vocês estão enxergando o reloginho aqui embaixo? Dá para enxergar aqui, não tem como tirar ele daqui e pôr na frente para vocês. Não. Ah, já chega. Dá para enxergar. Olha aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo iniciar a partir do zero a simulação, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. É difícil fazer isso, por isso que eu falei que vou contar com a ajuda de vocês a compreensão. É muito difícil, tem que ter habilidade aqui, ó. Então, a tensão está zero aqui, ó, 1,01 microvolt. Né? Eu vou começar a simulação agora, ó. Tem que ter... Olha lá, o tempo está passando. Parei a simulação. Eu parei a simulação, aliás, parei tudo, eu queria dar um break aqui, ó. Olha aqui, gente, o que eu fiz aqui. Depois eu faço isso de uma maneira mais visível para vocês. Olha o reloginho, está 2,2 segundos. Tá? Quando eu comecei a simular, o atraso da minha mão aqui foi alguns, digamos, décimos de segundo, né? Então, causou um erro, mas vamos arredondar tudo. Olha aqui, digamos que eu estou simulando a 2 segundos. E o valor da tensão foi 2,38, quer dizer, como o tempo foi um pouquinho maior, 2,21, a tensão foi 2,38, mas já tinha algum resíduo lá, deu para perceber que ele se carregou com 1 volt, aproximadamente 1 volt por segundo, porque foram 2, alguma coisa segundo, e a tensão 2, alguma coisa volts. Se eu deixar mais, por exemplo, 2 segundos, ele vai ficar com 4, alguma coisa. Quer ver? Vamos verificar isso aqui, ó. O tempo está passando lá, 3,9, vou parar o tempo, parei. 5,4, vamos arredondar para 5. 5,4, vou deixar o 5,4. Olha a tensão lá, 5,64. Não é uma forma exponencial, é uma forma linear. E eu enxergo isso melhor quando eu uso esse gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando a curva de carregamento dele. Eu vou começar a partir de zero aqui, ó. Fechei, curto-circuitei o capacitor, tá certo? Aí a tensão cai para zero, voltou para zero. Vou iniciar a simulação de novo. Vou ver se eu consigo mostrar agora. Então, o gráfico eu zerei ele. Eu vou abrir a chave e verificar o carregamento do capacitor. Ó, olha a curva dele carregando. É uma linha reta. Por quê? Porque a corrente é constante. Só por isso. Parei o tempo lá. Se eu pegar esse intervalo que tem aqui, ó, o tempo e a tensão aqui, eu chego a essa relação aqui, ó, que a tensão no capacitor é a constante vezes o tempo, né? E qual que é essa constante? Como é que eu calculo essa constante? Deixa eu ver se eu consigo chegar a isso aqui. Difícil. Chegar isso para cá. A constante está aí, ó. É I sobre C. I é 1 miliampere. C é 1000 micro. Se eu dividir 1 miliampere, que é I, por C, que é 1000 micro, eu vou estar com um valor, já calculei aqui, de 1 volt, 1 ampere por coulomb. Deixa eu verificar aqui para vocês. Vocês podem fazer com calma depois. Eu já calculei aqui. Exatamente, aqui, ó. Eu peguei o valor da corrente constante, que é 1 miliampere, isso é 10 a menos 3, e dividi por 100 não, 1000 micro, que é 10 a terceira vezes 10 a menos 6, que é 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 sobre 10 a menos 3 dá 1. Então, essa constante é 1, tá certo? É 1 ampere por farad. Né? E ampere por farad vai dar volt. Então, num período que nós temos aqui, ó, olha bem, eu já fiz de propósito aqui, ó, eu comecei um pouquinho atrasado, aqui, ó, observe aqui embaixo, aqui, ó, o tempo inicial aqui e o tempo final aqui, ó.
esse tempo final deu o quê? Aproximadamente, não tem como ampliar essa escala, mas deu. Nós podemos pegar uma faixa aqui, é fácil de verificar, se bem que aqui não tem jeito não, mas deu em torno aqui, ó, de pouco mais de 10 segundos, né? Então, nesse tempo aqui, a tensão foi 10, alguma coisa. Vou colocar aqui dois tracinhos, daqui tem em cima, tem 1 volt, então 10,2, 10,4, esse valor nos terminais do capacitor aqui, ó, dá em torno de 10,2 volts. E o tempo? O tempo foi 3, 4 tracinhos, né? 10 segundos, 12 segundos, dá 2 segundos aqui, dá aproximadamente, tirando esse aqui, ó, dá 10, alguma coisa, 10,2 segundos. Divide um pelo outro, dá essa constante aí. Então, com isso, olha, eu verifico que o valor da tensão, VC, é aquela constante que é 1 ampere por farad, vezes o tempo. Então, se eu quero saber a tensão no capacitor, eu pego aquele valor da corrente, né, divido pelo valor da capacitância e multiplico pelo tempo. Em qualquer momento eu fico sabendo o valor da tensão. Por quê? Porque a variação é linear. Né? Tá certo? Eu mostrei aqui muito meio chinfrim, mas é isso aqui, tá, gente? Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou ligar o tempo de novo, para simular de novo, e vocês vão verificar uma coisa interessante. Ó. Eu parei a simulação, está em pause aqui, né? Eu vou abrir ele de novo, num dado momento eu vou fechar essa chave. Eu vou fechar a chave que chama de push button, é uma chave que eu dou um toque nela, ela fecha, mas depois ela abre. O que vai acontecer? Na hora que ela fechar, o capacitor que estava carregando por aqui, descarrega por aqui. Certo? Aí a tensão dele vai cair para zero. Como o fechamento é momentâneo, ele vai voltar a se carregar, tá certo? Então vamos lá simular. Ó. Vem aqui, ó. Olha lá, descarregou, vai carregando de novo. Aí eu consigo, inclusive, uma tensão zero lá, inicial zero. Quando ele chega num valor qualquer, se eu fechar a chave, ele volta a descarregá-la, tá vendo? Isso que nós estamos produzindo aqui é uma onda que a gente chama onda dente de serra. Eu estou propositadamente aqui colocando amplitudes diferentes. Tá vendo? Vou parar aqui a simulação. Cada intervalo aqui, ó, tem vários intervalos diferentes aqui. Esse é o maior, ele carregou mais. Esse é um pouquinho menor, ele carregou menos. Eu diminui o intervalo aqui, ele carregou menos. Diminui mais ainda, ele carregou menos. Quer dizer, eu posso produzir uma onda elétrica, uma tensão elétrica, que tem esse formato aqui. Isto é, uma onda dente de serra ou função rampa, simplesmente definindo duas coisas. O tempo que o capacitor vai carregar e a velocidade, né? Isto é, a corrente com que ele vai se carregar. Se eu variar essa corrente constante aqui, o que vai acontecer? Ele vai se carregar, ele vai mudar o tempo de carga, porque o tempo de carga é função da corrente. Mais corrente, eu jogo mais elétrons nele, ele carrega mais rápido. É como se eu estivesse abrindo a torneira aqui, ó. Quando eu abro a torneira, eu encho esse recipiente aqui mais rápido. Ou o contrário, se eu fechar a torneira, ele demora mais a encher. Então, se eu coloco a corrente menor aqui, ó, ele vai se carregar menos, com velocidade menor. Por quê? Para ele adquirir a mesma quantidade de carga, eu preciso de mais tempo, já que a corrente é menor. Então, quando eu ajusto o tempo, eu ajusto a inclinação da rampa. Ou, se eu tiver lá um circuito eletrônico que fica abrindo e fechando essa chave eletronicamente, eu vou controlar esse tempo aqui e produzir a onda que eu quero. Então, veja bem, nós estamos mostrando para vocês uma das duas maneiras de carregar o capacitor, é carregar ele com corrente constante. Se a corrente for constante, o carregamento é linear. Agora, a outra maneira, que é muito usada, é usando o circuito RC, o circuito que tem uma fonte de tensão e em série com a resistência. Esse é o caso mais comum.
Por quê? Porque quase todos os circuitos podem ser substituídos pelo equivalente Thevenin, né? Então, se eu tiver um capacitor no circuito, imaginar que aquele circuito ele tem um conjunto de componentes, digamos, lineares, bilaterais, eu posso, simplificadamente, utilizar um resistor e uma fonte de tensão equivalente, que é o caso mais normal de carga de capacitor. É o capacitor em série com a resistência e em série com a fonte. Isso? Aí o carregamento já não é mais linear. Por quê? Vamos a essa analogia aqui, ó. Por quê? É exatamente pelo fato de que o capacitor, quando está se carregando, ele também está agindo no sentido de evitar o próprio carregamento. Você já deve ter visto isso muito lá nas aulas teóricas. Veja aqui, ó, o que nós temos aqui? Uma fonte em série com o resistor, em série com o capacitor, né? Por aqui vai circular uma corrente que vai produzir duas tensões, uma queda aqui nesse resistor, lei de Ohm, e uma tensão no capacitor, que vai depender das características dele, né, e dos valores instantâneos de corrente que estão carregando ele. A soma das tensões do resistor e nele é o valor constante da bateria. Só que quando você liga o capacitor, liga o circuito, alimenta o circuito, no primeiro instante o capacitor está descarregado. Quer dizer, em T igual a zero, o capacitor está totalmente descarregado. Portanto, naquele momento, a tensão da bateria fica dividida em zero, mais o que tiver aqui, ó. E a soma dos dois tem que dar V. Então, no primeiro momento, eu tenho, nos terminais do capacitor, o valor da tensão, que dividido pelo resistor dá o valor da corrente inicial. Só que aí, à medida que o tempo for passando, o capacitor vai se carregando com a polaridade da fonte, isto é, que em cima fica positivo e que embaixo é negativo. Então, ele está se constituindo de uma fonte de tensão em subtração à bateria. Por quê? Porque o negativo daqui está ligado no negativo dele. A resultante é essa tensão menos essa outra. Quando você tem duas tensões em série, duas fontes, quer dizer, uma fonte normal e uma fonte que está se, vamos dizer assim, está existindo a partir do carregamento do capacitor, então são duas fontes. Negativo com negativo é série subtrativa. A resultante entre elas, que vai aparecer aqui, em qualquer momento, é a maior menos a menor. A maior é sempre essa, e a menor é essa, que vai aumentando à medida que o capacitor vai carregando. Qual que é o produto final? É que nos terminais do resistor vai existir uma tensão que é igual uma menos uma que está aumentando. Então, é uma tensão que vai estar diminuindo à medida que o capacitor for carregando. Bem, se a tensão aqui vai diminuindo, a corrente vai também. Como o capacitor se carrega proporcionalmente ou com velocidade que depende da corrente, à medida que a corrente vai diminuindo, a velocidade de carga dele também vai diminuindo. Tá certo? Então, quanto mais tempo passa, menos rápido ele se carrega. Por isso que dá essa curva exponencial aqui, ó, que vai indicar o valor da tensão nos terminais do capacitor. Eu costumo fazer uma analogia, igual fiz com a torneira lá, dizendo o seguinte: imagina que você está num ponto, digamos, no ponto A, e que sua meta é chegar no ponto B. Só que você tem uma condição. Cada passo que você vai dar vai equivaler, ou obrigatoriamente vai equivaler à metade da distância a percorrer. Aí eu pergunto, quantos passos você precisa dar saindo do ponto A para chegar no ponto B? Alguém responde? Olha bem, você está no ponto A e a meta é chegar no ponto B. E você só pode dar passos, não importa quantos, mas cada passo que você dá só pode ser equivalente à metade do que falta para você chegar no ponto B. Entendeu? Então, primeiro passo você dá, chega num ponto. O segundo você chega no outro, e terceiro e vai. Quantos passos você vai ter que dar, ou quando você de fato vai chegar no ponto B? Peraí, Não em termos tá falando que cada passo que você dá é metade do caminho. Exatamente. Então você não chega nunca. Exatamente.
Você não chega nunca, porque sempre vai faltar a metade do que falta, né? Quer dizer, você só pode dar um passo equivalente à metade do que falta. É a mesma coisa do capacitor. O capacitor, ele tem uma condição, ele vai sempre se carregar, ele vai procurar se carregar, ele vai procurar se carregar, mas como ele está evitando o próprio carregamento, ele nunca vai conseguir se carregar totalmente. Quanto mais ele se carrega, mais ele age no sentido de não se carregar totalmente. Entendeu? Por exemplo, olha aqui na curva aqui, ó. Suponha que, no caso dos passos aqui, ó, coloquei vários passos. O número aqui, ó, é passo. Tá? O primeiro passo, você saiu desse ponto onde eu pus a seta aqui. O primeiro passo seu, esse 1 aqui, ó, você está onde? Você está na metade do caminho. Por quê? Porque cada passo equivale à metade do que falta. No primeiro momento, falta o caminho todo. Aí você deu o primeiro passo, você chegou na metade do caminho. Aí, quando você está nesse passo aqui, ó, você vai olhar para frente e está faltando a metade do caminho. Então, você vai dar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? 25% do total da distância, não é isso? Porque falta 50 e o passo equivale à metade. Então, esse segundo passo aqui, você chega no 75% aqui. O terceiro passo, ele chega a quanto? No 87,5%. Por quê? Porque faltava, quando você estava aqui, ó, 25%, dividiu por 2, dá 12,30, 12,5, somou, deu esse ponto. E vai por aí, ó. Então, você vai sempre se aproximando cada vez mais, mas nunca chega lá. E o capacitor é a mesma coisa, né? Ele tem uma condição, né? Como ele não está dando passo, mas você pode considerar que existem intervalos de tempo que ele obtém uma quantidade de carga, tá certo? E intervalo de tempo em termos de circuito capacitivo, você estudou na teoria, que é igual ao produto RC. R ohms VC farad dá T segundos. Então, se você pegar o carregamento do capacitor e dividir em passos, de tal forma que cada passo equivale a metade da quantidade de carga que ele necessita para se carregar totalmente, vai acontecer a mesma coisa, cara. Você começou a carregar nesse T igual a zero aqui. Depois de um tempo equivalente a um percentual do produto RC, ele vai chegar na metade da carga dele. Isso você pode demonstrar, é igual a 0,7 RC. Você pega aquela expressão de carga de capacitor que o professor passou para vocês e coloca o valor da tensão igual a 50% do valor da bateria. E isola o tempo, tá certo? Você sabe que o carregamento é uma função exponencial, né? Sendo que o expoente é menos T sobre RC. Né? O T, está nesse eixo aqui. Né? Como lembra bem, é tal, constante de tempo, dividido por RC. Tá certo? Tal é uma constante. Tá? Então, quando você faz essa substituição, mas especifica que o valor da tensão é metade do total, você vai chegar a esse número aqui, ó, essa relação aqui, ó. Então, você carrega com 50% da carga num T igual a 0,7 RC. Tá? Quando você está nesse segundo ponto aqui, o capacitor já se carregou com 50%, ele vai olhar para frente, vamos dizer assim, ele tem mais 50% para se carregar, né? Ele não se preocupa se já carregou com 50%, ele vai se carregar com o que falta. Só que a velocidade dele vai estar dependendo de quê? Do produto RC. Certo? E nós sabemos que 0,7 RC equivale a metade de carga que ele pode obter em relação ao que falta. Então, no segundo 0,7 RC, isto é 1,4 RC, ele vai estar com 75% do valor da tensão, e assim sucessivamente. É aquela história, ele tem um condicional. Né? O condicional é ele estar evitando o carregamento dele.
Por quê? Porque o que ele absorve entra em oposição na hora de definir a corrente que vai fazer ele absorver mais, e assim sucessivamente. É por isso que dá um exponencial crescente aqui, ó, que na prática a gente considera que depois de, olha aqui, ó, 4,9 RC, ele, com 4,9 RC, usando esse raciocínio, ele está com 99,21. Depois, um pouquinho mais, que a gente considera 5 RC, a gente considera que está com 100% de carga, mas nunca vai estar. Só lá no tempo infinito que ele vai estar com 100%, mas isso é relevante. Na prática, você pode considerar 5 RC. Toda vez que você quer saber, o capacitor carregou totalmente, deixa ele se carregando com 5 RC. Tá? A partir daí, você considera ele carregado. E isso pode ser demonstrado nesse circuitinho aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos fazer o gráfico desse circuito aqui. Vamos mostrar isso para vocês. É a mesma coisa que eu fiz lá com o outro. Ó. Vou fazer o gráfico, simular. O que nós temos aqui? Um circuito RC. Essa chave tem 3 posições. No meio, ela está desligada aqui. Ó. Ela não está ligada a nada. Esse botão aqui está em paralelo com o capacitor. Eu vou fechar aí para descarregar o capacitor. Pronto. Então, o que acontece? Nós vamos partir do capacitor totalmente descarregado. Quando eu passar essa chave para a direita aqui, ó, eu vou produzir uma corrente no circuito RC e vou deixar passar, ele vai se carregar exponencialmente. Então, vamos lá. Vamos lá, carregar. Opa, é o contrário. Deixa eu fechar essa chavinha aqui e começar de novo. Deu um distúrbiozinho aqui, isso é irrelevante, tá, gente? Eu comecei mesmo do zero aqui, porque já tinha carregado um pouquinho. Observe a curva de carga dele aí, ó. Ele está carregando. É linear. No início é praticamente linear. Depois ela vai se encurvando até ficar linear de novo, só que é paralelo, né? Horizontalmente falando. A constante de tempo desse circuito, o RC, o valor do resistor é 10K, né? Deixa eu ver aqui. 10K, o capacitor é 10 micro. 10... Como importa, não é a constante RC, é 5 RC, né? Para carregar totalmente, dá 50 segundos aqui. Vamos dar uma paradinha no tempo aqui, quando chegar nos 50 segundos. Ó. Já passou um pouco. Olha aqui. Observe que ele começou nesse ponto onde está a seta. Eu parei aqui no 60 aqui. Ó. Como a constante de tempo desse circuito é 50 segundos, eu parei um pouco depois. Então, ele está praticamente, ele está com mais de 99% da carga, já que a tensão é de 12, é praticamente 12. E se eu deixar ele se carregando mais tempo, indefinidamente, ele vai continuar se carregando lá. Mas nunca chega lá, não. Nunca vai chegar. E vocês têm que entender porque não vai chegar, é porque ele mesmo está impedindo, né, de se carregar totalmente, porque ele está sempre diminuindo a corrente, evitando que chegue no 100% da carga dele. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó, passar essa chave para outra posição? Ele vai descarregar da mesma forma. Ele nunca se descarrega totalmente. Por quê? Exatamente pelo efeito contrário. Quando ele vai descarregando, né, a corrente também vai diminuindo, da mesma forma, ela diminui sempre, na carga e na descarga. Na carga, porque ela entra, depende da tensão no resistor, que vai diminuindo à medida que o capacitor vai se carregando. E na descarga, ela vai diminuindo porque o capacitor está descarregando sobre o resistor, então a tensão dele diminui, a corrente diminui da mesma forma. Então, o que vocês estão vendo aí, ó, é a curva de carga e descarga do capacitor. E se vocês fizerem a relação aqui, ó, sempre dá 5RC, ou mais, porque aqui eu deixei mais tempo, né? Mas depois de 5RC, ele chega num ponto lá que já parei a simulação aqui. Vou voltar aqui.
eu tenho que pôr o circuito funcionando, né, gente? Como é que eu coloco o circuito funcionando? Carga. Aí ele carregando de novo, e vai por aí. Ficou claro, gente? Sim. Ó, ele está carregando e tal. Tem uma coisa que eu queria mostrar para você, porque hoje eu estou fazendo a coisa bem informal, tá, gente? Porque é difícil a gente mostrar essas coisas assim, de uma maneira muito real, prática. Eu tento fazer, eu bolei uma situação aqui, mas eu queria, vou parar aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, eu repito qualquer coisa. Eu quero chegar numa coisa interessante aqui para vocês. Esse aqui é o mesmo circuito, corrente constante. Esse aqui eu já mostrei. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Deixa eu ver, não. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Olha que esse circuito aqui, como que ele é interessante e didático para vocês. Olha aqui. O que nós temos aqui, ó? Ele está carregando com fonte de tensão e não com fonte de corrente. Então, a história aqui é exponencial, né? Tem aqui um circuito RC série, cara, igual ao anterior que a gente viu. Então, quando eu ponho para simular, se as duas chaves aqui estão abertas, vai circular a corrente aqui e ele vai se carregar exponencialmente. Tá? Vamos simular isso aqui para ver isso acontecendo. Olha aí. Vamos lá. Então, está se carregando. Está parecendo que é uma reta porque o gráfico está bem expandido, tá? Mas é um exponencial. Eu posso até mudar um pouquinho a escala do gráfico aqui, ó. Vou pôr ele maior para você. Vamos voltar ele lá. Continua lá. É o mesmo gráfico, só que agora eu aumentei a escala, tá? Então, veja bem o que está acontecendo. Aquilo que nós vimos. É um capacitor se carregando segundo a exponencial. Agora, vou parar e fazer uma pergunta. Se eu fechar essa chave S3 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai começar a descarregar. Por quê? Porque eu colocar um resistor em paralelo, não é isso? Com ele, concorda? Vamos Sim. fazer isso? Fechei a chave. Veja bem, ele ainda está ligado à fonte. Olha aqui, ó. No caso anterior, lá atrás, quando eu coloquei ele para descarregar, eu desliguei ele da fonte que estava carregando ele e liguei um resistor em paralelo. Agora eu continuei com a fonte aqui, ó. A fonte continua ligada, cara. Eu coloquei um resistor em paralelo. Eu mudei o circuito. O que o capacitor enxerga? Todo capacitor ou todo resistor colocado no circuito vai enxergar sempre o equivalente Thevenin do circuito. Quando essa chave daqui estava aberta, o equivalente Thevenin do circuito, que é enxergado pelo resistor, pelo capacitor, era o VTH de 12 e o RTH de 10K. Agora, quando eu fecho essa chave, esse capacitor aqui vai enxergar um novo equivalente Thevenin. Que equivalente é esse? Você sabe muito bem. É esse que estou em paralelo com esse, cara. Concorda? Se eu fechar um curto aqui em termos de resistência, esse não fica em paralelo? Então, a resistência Thevenin ficou agora igual a metade da anterior. E a tensão VTH é a metade também. Por quê? Porque vai ser a queda de tensão no resistor, que é igual ao outro, né? Então, a tensão é a metade. Então, o capacitor agora, ele vai enxergar o equivalente Thevenin. Toda vez que eu fechar esse 3, ele passa a enxergar o equivalente Thevenin. Se ele estava carregando e na hora que eu fechei a chave, ele ainda não tinha chegado no valor desse equivalente Thevenin, ele continua carregando até o equivalente Thevenin. Mas se ele já tinha ultrapassado, aí ele vai descarregar até o equivalente Thevenin. Entendeu? Porque ele vai sempre tender a tensão da fonte que está ligado a ele. Então, quando eu fechei essa chave, eu produzi
um novo circuito, sendo que o equivalente térmico é de 6 volts, a metade de 12. Então, ele vai tender aos 6 volts. Querem ver? Olha lá. Deixa eu aumentar isso para vocês enxergarem melhor. Ele vai tender aos 6 volts, que é o equivalente térmico do circuito. Olha lá. Está vendo que ele vai descarregando lentamente? Porque ele já está quase no final da tensão máxima que ele podia atingir. E pronto, olha lá. Ele não descarrega até zero, nem vai descarregar até zero. Na realidade, ele vai se carregar até a tensão térmica e vai ficar com esse valor o resto da vida. Agora, veja bem, eu vou fechar momentaneamente essa chave aqui. Ó. Ele descarregou, porque eu fechei um curto nele. Aí ele vai se carregar de novo, porque liberei, a chave foi fechada momentaneamente, agora ele vai se carregar com qual valor? Com a tensão térmica. Porque o S3 está fechado. Olha lá. Observe que carregou mais rápido do que o caso anterior aqui. Ó. Por quê? Porque a resistência R do produto RC é a metade, porque é 10K em paralelo com 10K. Pronto, ó, vendo? Ele se carregou mais rápido. Essa curva aqui, ó, tem uma inclinação mais abrupta do que essa, porque a constante RC do circuito modificou. Agora, e se eu abrir a chave S3? O que vai acontecer? Em qualquer instante aqui, se eu abrir a chave, o que vai acontecer? Vou parar a simulação aqui, isso para vocês pensarem. O que vai acontecer se eu abrir a chave, gente? Chave S3, né? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Ele está com 6 volts lá, ó, metade do... Ele vai ir até 12 volts, novamente. Isso. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Abrir a chave e vou pôr ele para simular de novo, ó lá. Pronto, ó. Vai chegar no que você falou, 12, não é isso? Mais devagar, por quê? Porque agora voltou o RC do R de 10K. O gráfico ele tem até uma forma interessante, né? Olha lá. Observe que nós temos várias informações a serem consideradas aqui, né, gente? Mas sempre fechada numa situação. O capacitor vai enxergar um resistor, insere com ele, e uma fonte. E o carregamento é exponencial. Para você calcular qualquer valor instantâneo ou qualquer tempo, se você tem o produto RC, você calcula a tensão. Se você tem o valor da fonte, você calcula a tensão instantânea. Ou você pode calcular o tempo para chegar em qualquer valor instantâneo. É só usar aquela expressão que você viu lá na teoria, né? Expressão de carga do capacitor. Isso aqui dá belas questões para fazer um questionário para vocês, mas eu não vou fazer, não. Os questionários que eu ia fazer já foram feitos, agora é só corrigi-los, né? Tá legal, gente? Olha lá. Ok. E assim vai, né, Alan? Vocês querem fazer alguma pergunta? Que a aula já está nos finalmente aqui. A aula foi muito assim, qualitativo, né, gente? Mas é o que eu disse no início, eu queria complementar alguma coisa que vocês já viram na teoria, mostrar graficamente alguns efeitos que vocês já viram na teoria, quer dizer, uma complementação da teoria, né? Eu costumo dizer que a prática justifica a teoria, né? Ou a prática, melhor dizendo, a prática prova o que se vê na teoria, comprova o que se vê, e a teoria justifica o que se vê na prática, né? Então, você vê uma coisa na prática, vai lá na teoria, ela te explica, né? Ela te mostra, justifica, né?
Então, ambas são complementares, né? Porque prática e teoria, prática real e teoria real. Né? O que a gente está podendo fazer na teoria, na pandemia, desculpe, é uma teoria da melhor forma e uma prática também da melhor forma. Tá certo, gente? Tem alguma pergunta? Então é isso aí. Vou fechar aqui, né? É isso aí, gente. Infelizmente, terminamos. Vou parar assim, a gravação.